que é o ChatGPT? ChatGPT ou Chatbot Generative Pre-trained Transformer é um modelo de linguagem desenvolvido em 2018 pela OpenAI. Ele é baseado em Transformer, uma arquitetura neural que foi treinada com milhões de exemplos de texto. Redes neurais são modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro humano, que aprendem a partir de exemplos e realizam tarefas como classificação, regressão e geração de texto, imagem, entre outros. Isso permite que o ChatGPT gere texto natural e coerente quando dado um prompt ou contexto inicial. Como funciona? O funcionamento do ChatGPT é baseado em aprendizado de máquina, onde o modelo é treinado com grandes conjuntos de dados de texto a fim de aprender a estrutura e a semântica da linguagem natural. Quando fornecido com um prompt, o modelo usa essa compreensão para gerar texto que continua o contexto fornecido. Aí temos as aplicações possíveis, algumas delas. Existem várias aplicações possíveis, incluindo gerador de conteúdo. O ChatGPT pode ser usado para gerar textos como artigos, notícias, histórias e outros tipos de conteúdo escrito. Assistência virtual. O ChatGPT pode ser usado para criar assistentes virtuais que podem responder a perguntas e realizar tarefas para os usuários. Geração de diálogo. Pode ser usado para gerar diálogos entre personagens em jogos, histórias interativas e outras aplicações. Tradução automática. Ele pode ser usado para a tradução automática de textos. Resumo de texto. O ChatGPT pode ser usado para resumir textos longos e complexos, entre outras milhares de opções. E aí vamos a um exemplo prático de geração de textos com o ChatGPT. Fala pessoal, agora vamos à parte prática do ChatGPT. Você deve estar perguntando, como que eu acesso o ChatGPT? Como é que eu posso começar a trabalhar com ele? Então nós vamos abrir aí um navegador. Basicamente, vamos digitar ChatGPT. Ele vai abrir aí para nós o link e vocês vão acessar este site aqui, o openai.com, que é o site do fabricante, do criador do ChatGPT. E aí nós temos na primeira tela aqui um botão, logo no canto esquerdo, Try ChatGPT. Você vai clicar nele aqui, ele vai abrir uma tela de login. Caso você não tenha ainda criado uma conta para o ChatGPT, você vai clicar no botão Sign Up. Caso você já tenha, você vai clicar no botão Login. No caso do Sign Up, basicamente, ele vai te pedir para você criar uma nova conta através do e-mail, ou você pode utilizar uma conta existente, Microsoft, ou uma conta Google. Então eu vou voltar aqui e vou me logar com a minha conta existente. Ok, já estamos logados aqui na ferramenta. Você vê aqui que ele tem alguns exemplos, as capacidades e as limitações. Obviamente, por se tratar de um sistema, ele tem também as suas limitações, e uma delas aqui, bastante importante, é que o conhecimento limitado dessa ferramenta é de eventos até 2021. Então, após isso aqui, após essa data, ele não tem conhecimento. As capacidades, ele pode lembrar aí o que o usuário disse em conversas anteriores, e alguns exemplos, Por exemplo, aqui ele fala de para criar algumas ideias para o aniversário de 10 anos, ou como escrever aqui um HTTP request em JavaScript. Esses são só alguns exemplos. E voltando lá ao nosso curso,
nós falamos aí que nós vamos gerar um texto, né, a partir da ferramenta. Então, para começar, lembrando que a ferramenta, apesar de ela estar, né, toda em inglês aqui, você pode conversar com o sistema, você pode solicitar em português, normalmente ele vai entender, tá? Então aqui eu vou pedir para ele gere um texto sobre Leonardo da Vinci. E aí está. Eu pedi então para ele gerar um texto sobre Leonardo da Vinci. E aí ele está com base aí nos conhecimentos, né, em toda a base de dados que ele possui, ele está gerando um texto de uma forma natural, tá, pessoal? E aí está. Ele criou um pequeno texto sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um dos mais importantes artistas, cientistas e inventores da história. Nascido na Itália em 1452, ele é conhecido por sua obra-prima La Gioconda, mais conhecida como Mona Lisa, e outros quadros renomados, como A Última Ceia. Além da arte, Leonardo também deixou sua marca, tal. Então ele criou um pequeno resumo aqui, um pequeno texto sobre o Leonardo da Vinci. Ou seja, eu tive uma ideia de gerar um texto sobre o Leonardo da Vinci e expus para o sistema para que ele gerasse esse texto para mim. Então aqui você vai ver ao lado, ele vai gerando um histórico de conversas, né, que você tem com a ferramenta, para você depois poder revisar aqui o histórico, né, e até copiar, por exemplo. Lembrando também que você pode editar o texto aqui em cima. Se você clicar aqui no botãozinho de edição, você pode editar esse texto e mandar ele gerar uma nova resposta. Ou você pode abrir um novo diálogo. E aí voltamos aqui. Vamos gerar um outro texto. Vamos pedir aqui para ele gere um longo texto sobre Van Gogh. E aí ele vai gerar agora um longo texto, né? Acredito que com base nos dados aí, na base de dados que ele tem, ele vai gerar um texto um pouquinho maior do que o do Leonardo da Vinci. E aí entra aquela questão de algumas pessoas estarem se incomodando com esse sistema. Obviamente, vocês devem imaginar professores se incomodando com uma ferramenta dessa, né? Ou seja, eles pedem para você fazer um resumo, criar uma redação, um texto. Você vem aqui no ChatGPT e manda gerar um texto. Isso, obviamente, não é legal para a área acadêmica, digamos assim. É uma ferramenta sim muito legal, muito importante, mas obviamente ela tem que ser utilizada com parcimônia. E aqui temos um texto um pouquinho mais longo sobre o Van Gogh. Então ele fala aqui sobre o Van Gogh, um artista holandês do século XIX, nascido em 30 de março, tal, conta um pouquinho da história dele. E você pode copiar esse texto aqui e levar para onde você quiser. Lembrando que ele gera aqui ao lado um histórico das conversas, né, dos chats que você realizou. Então você pode a qualquer momento voltar aqui nas conversas anteriores.